A gente gosta de acreditar que a moralidade é uma bússola, uma ferramenta infalível que a gente carrega no bolso para saber para onde ir quando o mar fica revolto. Mas e se eu te dissesse que essa bússola está quebrada? Ou pior, que ela nunca apontou para o norte, mas sim para onde a gente queria que o norte estivesse? A gente vive num labirinto sem saída, tentando ser justo num mundo que é inerentemente injusto. Eu já passei noites em claro pensando nisso, tentando entender por que, apesar de todos os nossos manuais de conduta e religiões e leis, a gente ainda se sente paralisado diante do impossível. É como se a gente estivesse tentando rodar um software de milênios atrás num hardware que já não suporta mais a pressão da realidade moderna. Se você já sentiu que seus princípios falharam quando você mais precisou deles, presta atenção. Porque hoje a gente não vai falar de teorias bonitinhas de livro. A gente vai mergulhar no abismo da falha humana. A gente vai entender porque, no fim das contas, a sua ética não foi feita para te salvar. Ela foi feita para te mostrar o tamanho do seu limite. E o que acontece quando a gente ultrapassa esse limite? Bom, é o que a gente vai descobrir agora. Olha, eu sei que esse papo de ética geralmente cheira a biblioteca antiga e mofo. A gente pensa logo em barbas brancas, togas e discussões teóricas que parecem não ter nada a ver com a vida real, com o boleto que vence amanhã, ou com a briga que você teve no grupo da família hoje de manhã. Mas esquece isso. Se você está esperando uma lista de regrinhas ou um resumo de pensadores gregos para se sentir superior no jantar de domingo, você está no lugar errado. O que a gente vai fazer aqui é outra coisa. A gente vai fazer uma autópsia. A gente vai abrir o peito desse conceito de ser uma pessoa boa e olhar para os órgãos que não estão funcionando. Eu quero te mostrar a anatomia da falha humana. Aquela que acontece quando a gente está cansado, quando a gente está com medo, ou quando a realidade simplesmente apresenta uma conta que a nossa bússola moral não tem saldo para pagar. Porque a grande promessa que eu tenho para te fazer hoje não é nada confortável. Eu não vou te dar um mapa para encontrar a resposta certa. Na verdade, eu vou te provar que buscar a resposta certa é o caminho mais curto para se tornar alguém cruel. Pensa comigo. A gente foi ensinado que a ética é um destino, um lugar onde os puros de coração chegam e finalmente descansam. Mas e se a ética for, na verdade, uma lâmpada que a gente acende só para descobrir que o quarto tá uma bagunça completa? O meu compromisso aqui é escancarar a impossibilidade de sermos puramente justos. A gente vive num mundo de variáveis infinitas, um caos de causas e efeitos onde cada sim que você dá é um não violento para milhares de outras possibilidades. E a gente tenta equilibrar tudo isso com uma mão só, enquanto a vida empurra a gente pro precipício. Sabe, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei ser o cara que faz tudo certo. O amigo perfeito, o profissional ético, o cidadão exemplar que segue todas as normas. E sabe o que eu descobri no final de cada dia? Que a busca pela perfeição moral é no fundo uma forma de egoísmo. A gente fica tão bitolado em manter a nossa consciência limpa, tão focado em sair da história como o herói que esquece de olhar para o estrago que a nossa limpeza está fazendo no jardim dos outros. A gente vai mergulhar fundo nesse abismo. Sem filtro, sem essa linguagem de autoajuda barata que tenta te vender uma solução mágica para um problema que é biológico e social. Eu quero que você sinta o peso no estômago de perceber que as engrenagens da nossa moralidade estão rangendo, e que o óleo já secou faz tempo. Porque só quando você entende que o sistema está quebrado é que você para de se culpar por não conseguir consertar o mundo sozinho. A gente não está aqui para resolver o dilema do trem de uma vez por todas. A gente está aqui para entender por que a gente foi colocado no controle da alavanca em primeiro lugar, sabendo que, não importa o que aconteça, qualquer escolha vai deixar uma cicatriz que não fecha. Prepara a cabeça porque a gente está saindo da teoria bonitinha e indo direto para o campo de batalha onde a gente perde as nossas certezas, e é exatamente aí no meio do caos que a conversa começa de verdade. Para começar a abrir essa ferida, a gente precisa olhar para os dois caras que basicamente ditaram as regras desse jogo mental por séculos. De um lado da arena, imagina um sujeito chamado Jeremy Bentham. O Bentham olhava para o mundo como se a vida fosse uma grande planilha de Excel. Para ele, a ética era uma conta de somar e subtrair. É o que a gente chama de utilitarismo.
A lógica é sedutora de tão simples, o que importa é o saldo final de felicidade. Se você tem que escolher entre salvar 5 pessoas ou uma, você salva 5. Ponto final. É a matemática do bem maior, parece justo, né? Parece organizado. Mas aí, do outro lado entra o Immanuel Kant. O Kant era o cara do dever absoluto. Para ele não existe essa de depende. Regras universais que você não quebra por nada nesse mundo. Matar é errado e pronto. Não importa se você vai salvar a humanidade inteira apertando um botão. Se aquele botão envolve tirar uma vida, você não aperta. É a ética da pureza do princípio inegociável. Agora para um pouco e olha para sua própria cabeça. Você consegue sentir esses dois brigando aí dentro agora? Porque o nosso cérebro é um mentiroso profissional. A gente passa a vida tentando racionalizar o trauma das nossas escolhas. Quando a gente faz uma besteira, ou quando a gente é forçado a ser cruel para sobreviver, a nossa mente cria uma historinha bonitinha para a gente conseguir dormir. A gente diz para si mesmo que não teve escolha, ou que foi pelo bem de todos. A gente usa a lógica do Bentham para esconder a nossa falta de coragem de seguir o Kant. Ou a gente se agarra a uma regra do Kant, para não ter que encarar a responsabilidade de tomar uma decisão difícil que o Bentham exigiria. A gente é um emaranhado de contradições tentando parecer coerente. E se você acha que isso é papo de filósofo morto, dá uma olhada para o que a gente está fazendo agora com a tecnologia. A gente está pegando esses dilemas que a gente nunca resolveu e está instalando eles dentro de máquinas. Pensa nos carros autônomos. Daqui a pouco, vai ter um veículo andando por aí a 80 por hora, com um software que precisa decidir, em milissegundos, se ele joga o carro contra um muro e mata o motorista, ou se ele atropela um grupo de crianças que atravessou a rua correndo. Quem é que vai programar essa escolha? Um engenheiro sentado no escritório com ar-condicionado e tomando um café gourmet? A máquina não tem intuição. Ela não tem aquele freio na barriga que eu te falei no começo. Ela só tem código. E o que a gente está fazendo é herdar para a inteligência artificial, não a nossa lógica, mas os nossos preconceitos e os nossos medos. A gente está automatizando a nossa falha moral. Se o carro decidir salvar o dono sempre, a gente criou um assassino de aluguel motorizado. Se ele decidir pelo bem maior, quem é que vai ter coragem de entrar num carro que pode decidir te matar a qualquer momento? A conta não fecha. Nunca fechou. E quer saber o que é mais assustador nisso tudo? É como a nossa moralidade é frágil e depende de quantos metros a gente tá do problema. Tem um experimento social clássico que mostra exatamente esse abismo. Se você tem que puxar uma alavanca para desviar o trem, de novo, o tal do trem, e matar uma pessoa para salvar 5, a maioria de nós diz que sim. É um gesto mecânico. É frio. É distante. Agora, muda o cenário. Imagina que para salvar as mesmas 5 pessoas, você não tem uma alavanca. Você está em cima de uma ponte, do lado de um homem muito grande, e a única forma de parar o trem é empurrando esse homem com as suas próprias mãos para os trilhos. A matemática é rigorosamente a mesma, uma vida contra 5. Mas quase ninguém aceita fazer isso. Por quê? Porque a nossa pele sente o impacto. O calor do outro corpo nas nossas mãos muda tudo. A nossa ética é totalmente dependente da distância física e emocional. A gente consegue ser utilitarista e frio com quem está longe do outro lado da tela numa planilha de demissões ou num bombardeio do outro lado do mundo. Mas quando o problema tem rosto, quando ele tem cheiro, quando ele chora na nossa frente, a nossa bússola gira feito louca e a gente perde o norte. Isso prova que a nossa moral não é um código de honra divina. É um mecanismo biológico de grupo que está falhando miseravelmente quando a gente tenta aplicar ele numa escala global e digital. A gente não foi feito para carregar o peso do mundo. A gente foi feito para cuidar de quem a gente consegue tocar. Só que o mundo agora é um lugar onde a gente toca em tudo, o tempo todo sem sair do lugar. A gente está vivendo esse abismo todo santo dia. Cada vez que você escolhe o que comprar, o que postar ou em que acreditar, você tá lá, com a mão na alavanca, tentando decidir se vai seguir o cálculo do Bentham ou a regra do Kant. E a verdade dói, cara. A verdade é que a gente tá só fingindo que sabe o que tá fazendo enquanto o trem não para de acelerar. A gente se perdeu no processo de tentar ser bom porque a gente esqueceu que a realidade é cinza.
Ela não é feita de zeros e uns. Ela é feita de atrito. E é nesse atrito, nesse calor que queima a mão quando a gente encosta na realidade que a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. A gente está tentando usar um mapa de papel para navegar num oceano que muda de forma a cada segundo. E o pior não é estar perdido. O pior é acreditar que, se a gente estudar mais um pouquinho de filosofia ou atualizar o software do carro, a gente vai finalmente encontrar a saída. Não vai. O labirinto é a gente. Sabe qual é a grande verdade que a gente tenta esconder debaixo de todo esse verniz de civilização? É que a ética não nasceu em tempos de mármore ou em bibliotecas silenciosas. Ela não veio de um sopro divino ou de uma luz de sabedoria pura que atingiu os filósofos gregos. Ela nasceu na lama, no medo, na necessidade visceral de não ser expulso da tribo e morrer de fome no meio do mato. A nossa moralidade, essa coisa que a gente trata como se fosse um código sagrado, é na verdade uma ferramenta de sobrevivência biológica. Uma gambiarra evolutiva que servia para uma coisa só: manter o grupo unido para que ninguém fosse comido por um predador. O problema é que essa ferramenta foi forjada que você conhecia pelo nome, que você via todo dia, que você sabia quem eram os pais e os filhos. Mas agora a gente está jogado num mundo de 8 bilhões de pessoas conectadas por fibras óticas e satélites. Presta atenção no que eu vou te falar agora, porque aqui é onde a ficha cai de verdade. O grande problema, o erro de sistema que faz você se sentir um lixo toda vez que tenta ser correto, é que a gente está tentando rodar um software moral de milênios atrás num hardware social de altíssima velocidade. A gente tem um cérebro de caçador-coletor da savana africana, tentando processar a ética de uma economia globalizada, de uma inteligência artificial e de uma crise climática. É como tentar rodar um jogo de última geração num computador de 1995. O sistema não só trava, ele esquenta até começar a derreter. A gente se sente culpado por comprar uma camiseta que foi feita por trabalho escravo do outro lado do mundo, mas ao mesmo tempo a gente precisa daquela camiseta porque o nosso dinheiro mal dá pro mês. A gente quer salvar o planeta, mas não consegue abrir mão do plástico que embala a comida que a gente precisa comer rápido para voltar pro trabalho. A gente está preso numa rede de consequências que a nossa mente simplesmente não foi projetada para entender. Vem cá, olha para mim. Você já sentiu aquela exaustão mental de tentar ser ético em cada pequena escolha do seu dia? Aquela sensação de que, não importa o que você faça, tem alguém saindo perdendo no final? Isso não é um defeito seu. É o limite da sua espécie. O abismo que a gente sente não é a ausência de moral. É o excesso de realidade para pouca capacidade de processamento emocional. A gente foi feito para sentir empatia por quem está perto, por quem a gente toca, mas a gente foi forçado a ser responsável por quem está a 10 mil quilômetros de distância. E o resultado disso não é um mundo mais justo. É uma humanidade paralisada pela ansiedade e pela hipocrisia inevitável. E aqui é que vem o soco no estômago. A gente passa a vida fugindo da culpa. A gente quer a solução mágica, a regra de ouro que nos permita deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu sou uma pessoa pura. Mas a pureza é um mito. No mundo moderno, a pureza é impossível. A única decisão ética real, a única escolha que carrega alguma maturidade de verdade, é aceitar que não existe saída limpa. Toda escolha que você faz, toda escolha, carrega uma parcela de sangue ou de injustiça nas mãos. Se você escolhe salvar os 5 no trilho do trem, você carrega o peso de ter matado um. Se você escolhe salvar o 1, você carrega o peso de ter deixado os 5 morrerem. O paradoxo final é que a gente só começa a ser verdadeiramente ético quando a gente aceita que vai falhar. Quando a gente para de buscar a resposta certa e começa a buscar a escolha que a gente consegue carregar o peso sem desmoronar. Ética não é sobre não ter culpa. É sobre escolher qual culpa você consegue suportar. É entender que a vida não é um tribunal onde você é o juiz ou o réu, mas um campo de batalha, onde você é só um soldado, tentando fazer o mínimo de estrago possível enquanto tenta sobreviver. A gente precisa parar de tentar ser deuses morais e começar a aceitar que somos apenas animais complexos tentando gerenciar um caos que é muito maior do que a gente. Essa é a epifania que ninguém te conta porque ela não vende o curso e não te faz sentir superior. Aceitar a própria parcela de culpa é o ato mais libertador que existe.
Porque é só quando você admite que tem as mãos sujas que você para de apontar o dedo para o outro e começa finalmente a olhar para o que realmente importa. O que você vai fazer com esse peso a partir de agora? A gente não está num labirinto com uma saída escondida. O labirinto é a nossa própria condição humana. E a saída não é encontrar a porta. É aprender a caminhar na escuridão sem fingir que a gente tem uma lanterna que ilumina tudo. Dói aceitar isso. Eu sei que dói. A gente quer ser o herói da história. Mas o herói é uma invenção para nos confortar da nossa própria insignificância moral diante da complexidade do mundo. Aceita o cinza. Aceita a falha. Aceita que você vai errar tentando acertar. Porque no fim das contas, a única coisa pior do que falhar na sua ética é viver a mentira de que você é puro enquanto o mundo ao seu redor queima. O peso da alavanca nunca vai sumir. O que muda é a força que você cria no braço para segurar ela, sabendo que, independente do lado que o trem seguir, você vai ter que conviver com o barulho do impacto. E talvez, só talvez, admitir isso seja o primeiro passo para uma ética que não seja baseada em leis universais fakes, mas em uma honestidade humana brutal. Olha, eu sei que o que eu acabei de te falar não é o que você queria ouvir. A gente quer um abraço, um conforto, um selo de aprovação moral para colocar no peito e sair por aí se sentindo o herói da própria biografia. Mas a verdade é que o conforto é o túmulo da consciência. Se você sair desse vídeo se sentindo limpo, eu falhei no meu trabalho. Porque a grande ironia de tudo isso é que a busca obsessiva pela pureza ética é, na verdade, a raiz das maiores injustiças que a gente já viu. Pensa bem. Se você olhar para trás, para as páginas mais sangrentas da história, você não vai encontrar monstros que acordavam querendo ser vilões de desenho animado. O que você vai encontrar é gente que tinha certeza absoluta de que estava do lado certo. Gente que não admitiu cinza. A pureza é uma faca de dois gumes. Ela não admite a dúvida. E quem não duvida acaba sacrificando o próximo no altar da própria retidão. O mundo está pegando fogo. E muitas vezes a gente está preocupado se o balde de água que a gente está usando é politicamente correto o suficiente. Eu já fui esse cara. Já apontei o dedo para a tela do celular, já fiz testão de indignação, já julguei o caráter de alguém sem saber o peso da alavanca que aquela pessoa estava segurando. E quer saber o que eu descobri quando eu finalmente olhei para o espelho? Que naquele momento, enquanto eu me sentia o bastião da moralidade, eu era o cara menos humano da sala. Eu estava tão preocupado em ser puro que esqueci de ser compassivo. A moral dessa história não é um final feliz. É uma responsabilidade pesada. Não tente ser puro. A pureza é estéril. Ela não gera nada. Tente ser honesto. A honestidade te obriga a olhar para o estrago que você causa, por menor que seja, e a ter a coragem de pedir desculpas. A pureza te obriga a esconder o erro debaixo do tapete para manter a pose de santo. A gente não precisa de mais santos. A gente precisa de gente que aceita que tem as mãos sujas. E mesmo assim, decide que vai tentar limpar o que dá, um dia de cada vez. A ética não é o lugar onde você chega para descansar. É o esforço contínuo de caminhar no escuro sem fingir que tem uma lanterna que ilumina o caminho inteiro. Eu não tô aqui para te dar respostas porque eu também tô perdido nesse labirinto. Mas eu decidi que prefiro estar perdido com você, encarando esse cinza, do que sozinho numa torre de marfim fingindo que eu entendi o segredo do universo. Se esse desconforto que a gente compartilhou aqui hoje fez algum sentido para você, se ele cutucou algum lugar aí dentro que andava meio anestesiado, talvez valha a pena você ficar por aqui. Esse canal não é sobre certezas, é sobre as perguntas que a gente tem medo de fazer em voz alta. E por falar em perguntas, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o verniz de lado por um segundo. Me conta aqui nos comentários qual é aquele dilema, aquela escolha que você fez ou que ainda precisa fazer, que tira o seu sono. Aquele negócio que não tem resposta certa no Google e que te faz sentir o peso da alavanca na mão toda noite. Vamos conversar sobre o que dói. Vamos encarar esse cinza juntos. Eu te vejo nos comentários ou no próximo vídeo. Até lá!